Bem, nós estamos aqui na Pinacoteca de Botucatu nesta segunda-feira, onde foi feita o lançamento de 624 moradias, projeto da construtora Pacaembu, Prefeitura e Caixa Econômica Federal, que serão construídas aqui em Rubião Júnior. A construtora Pacaembu já informou que esses imóveis estão sendo comercializados no seu escritório aqui na Avenida Dom Lúcio. Também nesse evento, o secretário nacional de Habitação falou a respeito de projetos que estão sendo desenvolvidos na cidade, que existem recursos. O prefeito Fábio Leite contou que existem 10 áreas que estão sendo trabalhadas, desde lá de baixo, no Alvorada da Serra, até a área urbana aqui da cidade de Botucatu, para novas habitações nas faixas 1, 2 e 3. E também falou o representante da Caixa Econômica Federal e também de prefeituras. Aliás, o deputado João Cury, que foi presidente da Coab de São Paulo, mobilizou diversos prefeitos de cidades aqui da região, entre outras de Bofete, de Santa Maria da Serra, de Guararapes, para acompanhar esse lançamento, e houve uma assinatura com o representante do Ministério da Habitação para que haja uma prospecção de mercado nessas cidades e haja a construção de habitação. Vamos ver a reportagem com essas informações que a gente relatou aqui agora. Estamos agora com o Fred Escobar, da Pacaembu. Acho que é um momento importante, né? Eu me lembro que desde a virada do século vocês já estão presentes aqui em Botucatu, primeiro com os comerciários, um projeto junto com o sindicato, ampliou-se isso para as prefeituras e agora mais 624 moradias. Acho que é um momento importante para a companhia, não? Sem dúvida alguma. É uma alegria, um prazer estar de volta a Botucatu, que sempre nos recebeu muito bem. A gente está com esse, é o 12º empreendimento na cidade, já são quase 4.500 moradias entregues e a partir de hoje dando lançamento a mais 624 oportunidades. No momento único, por conta principalmente do programa federal Minha Casa Minha Vida, através do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, incentivos como nunca para se adquirir a casa própria. Graças a todos os apoiadores que aqui estão representados, né? O secretário nacional de Habitação que está presente aqui na coletiva, o governo municipal através do prefeito Fábio Leite, todos os secretários do município também que fizeram a diferença para poder construir essa oportunidade, além, é claro, do deputado do João Cury, que está aqui, que é parceiro nosso e parceiro da cidade, da região e da Caixa Econômica Federal. Então, um momento super importante para quem ainda paga aluguel na cidade poder dar adeus a isso e enfrentar uma taxa de juros nunca vista antes, porque nós estamos falando de praticamente 5% ao ano, numa época de juros super elevados. Então é uma oportunidade para ter uma parcela baixa na casa de 600, 700 reais daquilo que é seu, com a maior construtora de casas do país. Hoje, referência, a gente está entregando uma casa a cada 48 minutos, então em vários estados já, e aqui em Botucatu não é diferente. O déficit habitacional, segundo o prefeito, está beirando aí as 3.000 famílias, então a gente está contribuindo um pouquinho para que isso melhore, para que as pessoas realizem o sonho da casa própria. Fred, essas habitações já começaram a ser vendidas? Qual é a programação de venda do projeto? A gente tem uma loja pronta para atender todos os nossos clientes ali na Dom Lúcio. Essa loja, por ordem de chegada, pode fazer o cadastro e levar à Caixa Econômica Federal o financiamento de cada unidade. Elas começaram a ser vendidas a partir desse momento. Tem muita procura, muita espera, a loja está bem frequentada, está movimentada e toda a nossa equipe comercial está lá aguardando as pessoas que têm interesse nesse programa, que têm interesse nesse projeto. Nós estamos falando aí de renda a partir de R$ 2.800, renda familiar, um faixa 2 dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio ou desconto de até R$ 55 mil no imóvel. Uma coisa importante que é característica da cidade, ela gosta de morar em casas, e o projeto de vocês são residências, né? Qual que é a dimensão desses imóveis? Pois é, isso é um grande diferencial da Pacaembu, né? Que é construir e se profissionalizar em casa, né? Com área de construção cerca de 44 metros quadrados e terrenos a partir de 160 metros. Ou seja, te dá a liberdade de ampliar essa casa até para um financiamento que hoje vai até 35 anos, né, através da Caixa Econômica Federal. Então é uma casa de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço coberta, mas que por ser terreno e bastante, amanhã pode ser ampliada. Inclusive a gente entrega, quando da entrega das chaves, oportunidades ou sugestões de ampliação desse imóvel.
Onde vai ser esses imóveis? Onde serão construídos? Esses imóveis estão na continuidade do Vida Nova Botucatu 1 e 2, ali em Rubião Júnior. Essa é a terceira e última fase daquele projeto, que ali hoje já conta com equipamentos públicos, muito lazer, muita segurança e que pode efetivamente proporcionar boa qualidade de vida para as pessoas que também vão morar lá. A gente tem uma cobertura regional, eu vejo que vocês têm um projeto muito grande lá em Bauru e em outras cidades. Onde mais a Pacaembu está presente com projetos desse Minha Casa Minha Vida, independente da faixa de rendimento? Olha, a Pacaembu hoje ela está em quase 60 municípios, tá? Ela está no estado de São Paulo praticamente como um todo, foi onde ela nasceu, a fundação desde Marília, que é a nossa cidade natal. Ela está também no Paraná, ela está também no Mato Grosso, ela está em Minas Gerais. Então todos esses estados a gente já está desbravando com a mesma necessidade de sempre, de qualquer um deles, que é a produção de casa própria para as famílias que mais precisam. Então, com muito orgulho, a gente hoje é reconhecido como a maior construtora de casas do Brasil e a gente tem muito mais a crescer. Ser presente mais uma vez num evento que tem a ver com uma marca do seu governo, quando você começou a diminuir o déficit, tinha 10, 12 mil pessoas, hoje você está falando que tem 3. Acho que tem um pouco da sua história, passando inclusive pela direção da Coab de São Paulo, quer dizer, você tem um histórico na área de construção, né? Um João de Barro. É verdade, Haroldo, passa um filme na cabeça. Botucatu, quando nós entramos na prefeitura em 2009, tinha um déficit habitacional de 15 mil famílias, aguardando aquele que é o sonho número 1 dos brasileiros. Numa pesquisa recente, o sonho número 1 dos brasileiros é a realização do sonho da casa própria. O segundo é ter o seu próprio negócio. Então, quer dizer, uma cidade que deixa 15 mil, mais de 10% da sua população, das famílias, né, sem uma política habitacional, tinha um desafio enorme pela frente. E nós fomos o primeiro município da região de Bauru, da Regional da Caixa, a aderir ao programa Minha Casa Minha Vida logo em 2009. E isso deu para nós condição de fazer esse enfrentamento. Começamos um primeiro empreendimento, por coincidência, com a Pacaembu, que foi o residencial Santa Maria, 401 unidades aqui na região sul, da Gastão da Alfarra, e depois ampliamos para vários empreendimentos, levamos para lugares que eram lugares ermos da cidade. Lá em Rubião Júnior não se tinha uma política habitacional no distrito de Rubião Júnior, nós fizemos o Caimã. O Caimã era uma área do oftalmologista, do Dr. Zé Nelson Moreira. E o Zé Nelson falou, olha, eu vou vender a área para fazer as casas, só que eu quero uma coisa, eu quero dar o nome dos meus netos. Então o Caimã significa Caio, Igor e Mariá. E é a inicial do nome dos netos do Zé Nelson. E ali nós fizemos um grande programa habitacional, tanto com Minha Casa Minha Vida, como com a CDHU, que levou, por exemplo, o Rubião Júnior a ser hoje um distrito maior que muitos municípios aqui da nossa região. Eu me lembro que Rubião tinha 6 e pouco mil habitantes, hoje tem quase 12 mil. Por quê? Porque nós levamos moradia. Quando você leva moradia, você leva gente, você leva famílias para morar no distrito e essas famílias passam a usar serviços públicos de transporte. Então, a gente ampliou o número de horários, ampliou o número de linhas de transporte público. Lá nós construímos a Escola Francisco Marins. Por quê? Porque passou a ter uma nova demanda que chegou no distrito. Então a gente fez unidade de saúde, foi feito escola, foi feito creche, transporte público e Rubião se organizou. Abriram novos supermercados, abriram novas padarias, tudo isso vai organizando o bairro. Então assim, a casa tem um impacto muito grande. Isso tem a ver mesmo com uma área que eu gosto demais. Porque a casa, Haroldo, ela é mais que 4 paredes e um telhado que vale 200, 300 mil reais. A casa é a proteção da família, é a roupa da família, é a segurança da família. Quem mora embaixo do viaduto é ser humano. Então todos nós somos seres humanos. Agora você tem que levar a pessoa da condição de ser humano para outra categoria, que é para a condição de cidadão. E cidadão já é diferente. Cidadão é aquele que tem os seus direitos fundamentais garantidos. E a moradia é um direito fundamental. Então nós temos que lutar para elevar a pessoa da condição de ser humano para a condição de cidadão. E a moradia tem um papel fundamental nessa política pública. Uma coisa que eu observei aqui é que você não veio sozinho para esse evento, aproveitando o secretário nacional da Habitação, do Ministério da Habitação e
do Ministério da Habitação, você veio com diversos prefeitos de cidades pequenas que muitas vezes não tem nem muito acesso às informações. Você mobilizou bastante prefeito para vir aqui à cidade. Nós temos um time aqui no nosso gabinete, aqui em Botucatu, o pessoal da nossa equipe, que dialoga muito com as prefeituras, principalmente as menores prefeituras, que às vezes não têm acesso aos ministérios, não conseguem ter acesso às políticas. No caso aqui, a política habitacional com o Augusto. Augusto é um grande secretário, secretário nacional de habitação, o homem que comanda a política habitacional no Brasil. Está em Botucatu. É um privilégio receber o Augusto na nossa terra, né, muito preparado, uma cabeça muito preparada do ponto de vista dos desafios, porque não adianta você dizer que você vai fazer casa. Você tem que fazer casa, mas tem que atender a população de baixa renda. E para atender a população de baixa renda, você tem que saber se colocar no lugar dela. Às vezes a pessoa, ela até tem um salário que ajuda a pagar a parcela, mas ela não tem dinheiro para pagar a entrada. Então precisa ter um subsídio do governo para poder dar 30, 40 mil reais de entrada e depois a pessoa conseguir pagar a parcela. Parcelas que caibam no bolso, 200 reais, 300 reais. Não adianta você falar para a pessoa de baixa renda que ela vai pagar R$1.000 de parcela que ela não vai conseguir. Então tudo isso é pensado. Nós pensamos nisso, por isso que a gente está aqui. E esses municípios que estão aqui, estou vendo aqui a prefeita de Pederneiras, a Ivana, uma grande amiga, uma grande prefeita, está fazendo um grande trabalho lá. Tem demanda habitacional, tem déficit habitacional. Pessoal de Guararapes está aqui hoje, déficit habitacional. Está ali o prefeito Porangaba, o Cal. Está ali o prefeito Fabinho de Motuca. Está aqui o pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo, ou seja, está aqui Santa Maria da Serra. Chegou agora aqui o prefeito, o Tião Mazieiro de Dois Córregos. São grandes amigos, todos eles vivem o mesmo drama, da falta de habitação nos seus municípios. Para você ter uma ideia, Botucatu, quando nós entramos na prefeitura, tinha uma demanda, um déficit habitacional de 15 mil unidades. Depois de todo esse tempo, esse trabalho foi feito por nós, pelo Pardini, nós reduzimos de 15 mil para 3 mil. Ainda tem 3 mil famílias em Botucatu esperando o sonho da casa, a realização do sonho da casa própria. Em Bofete, está aqui o prefeito Carlinhos. Ele falou, João, em Bofete nós fizemos um censo, tem 1.000 famílias. Então você vê como Botucatu avançou. Botucatu saiu de 15 mil para 3 mil. Bofete cresceu para 1.000 famílias, ou seja, uma cidade de 10 mil, 15 mil habitantes tem 1.000 famílias. Por isso que a gente vê que Botucatu conseguiu superar, avançar nessa questão habitacional. E isso tem um impacto positivo no desenvolvimento econômico e urbanístico. Econômico porque a gente, quando fala de habitação, Haroldo, a gente fala de 2 a 3 empregos por moradia. Então 624 moradias, nós estamos falando de quase 2.000 empregos que vão ser gerados aqui em Botucatu. Armador, carpinteiro, pedreiro, servente de pedreiro, tudo isso movimenta a economia local. E também, você sabe que em Botucatu sempre nós tivemos um aluguel caro. Historicamente a gente tinha um aluguel caro, é lógico. Se você não tem oferta de moradia, quem tem moradia para alugar vai cobrar o preço que quer. É a demanda da universidade. Exato, tem demanda da universidade, tem demanda das empresas que estão chegando para cá, você tem demanda da região, porque o cara começa a ver emprego na cidade, ele vem morar em Botucatu, ele precisa morar. Precisa pagar moradia. Então a gente tinha aqui historicamente um preço de aluguel muito alto. Quando a gente constrói casas, a gente ajuda, a casa ela tem um papel de equilibrar o preço do aluguel na cidade. Então você constrói mais casas, as pessoas passam a parar de pagar aluguel porque tiveram acesso à casa própria e o preço do aluguel cai. Então você equilibra também o mercado imobiliário de locação no município. Por isso que esses dias saiu uma matéria dizendo que Botucatu é uma cidade que tem um aluguel equilibrado, um preço de aluguel condizente com o tamanho da cidade. Antes não tinha. Isso também é fruto de política habitacional. Secretário, acho que um dia muito importante, não só para o Ministério, mas como para a população de Botucatu e região, o anúncio desses investimentos aqui na nossa cidade. Acho que essas 624 casas vai melhorar a qualidade de vida de muita gente aqui. Com certeza, e isso só é o coroamento de um processo que já vem acontecendo. Aqui em Botucatu nós já temos investimento de 320 milhões de reais, são 1.800 unidades habitacionais já financiadas e outras 267 que já foram contratadas. A Prefeitura vai ter a oportunidade, inclusive, de apresentar mais 400 unidades e, com isso, trazer mais investimento para a cidade. Então esse quadro é um quadro muito positivo e essas 624 que vem também para financiamento, é importante lembrar que as famílias têm o apoio da União para que elas também tenham um desconto na entrada. Isso é muito importante porque vai facilitar essas famílias a fazerem financiamento. Então a gente ajuda, a União ajuda com até 55 mil reais para já dar um abate na hora da entrada do financiamento. Aqui foi dito muito da importância social desse imóvel, mas tem a importância econômica. Isso vai alavancar o mercado da construção civil na nossa região. Tanto aqui em São Paulo quanto no Brasil,
a construção civil responde muito bem aos investimentos. Então hoje nós temos a construção civil gerando muito emprego, ajudando no crescimento do PIB e com isso gerando oportunidades. Hoje nós vivemos talvez o melhor momento nas últimas décadas da habitação e da construção civil no estado de São Paulo e no Brasil. Existe uma política de corte de gastos, isso não entra em corte de gasto do governo federal. O senhor estava dizendo que tem inclusive recursos para novos projetos. Sim, os recursos da União, pelo FAR, que é o principal fundo nosso que faz a construção das casas a fundo perdido, ele está muito bem. Nós temos um fundo robusto que vai fazer frente aos investimentos, e o FGTS, que é a nossa outra fonte de renda, tem um orçamento recorde para esse ano e vai fazer frente a tudo isso que avança aí. Então o Minha Casa Minha Vida está muito sólido do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista de investimento. Eu vi o senhor dando uns autógrafos aí para diversos prefeitos mobilizados pelo deputado João Cury. O que significou isso aí? Novos compromissos? Não, o deputado João Cury é um deputado que atua muito na área da habitação, faz um trabalho muito importante em Brasília, ajudando o Minha Casa Minha Vida, ajudando o Ministério das Cidades. E aqui nós estávamos recebendo alguns pleitos de prefeituras que têm interesse de apresentar projetos habitacionais, e aí o deputado vai consolidar isso e continuar o trabalho que ele tem feito em parceria com a gente para levar a habitação aqui para a região. É só para cidade em torno de 100 mil habitantes? Porque a gente viu aqui cidades que têm 10, 20 mil habitantes recebendo um autógrafo do senhor. O Minha Casa Minha Vida ele atinge todos os perfis. Então nós temos uma linha que atende os municípios pequenos, abaixo de 50 mil, outra que atende os municípios acima de 50 mil habitantes, outros para a área rural, outros para entidades e também o financiamento. Então o Minha Casa Minha Vida tem um leque muito abrangente e justamente o interesse das prefeituras menores, com população menor, é interessante porque a gente também leva para esses lugares que não estão acostumados a receber investimento, a gente leva também recurso para gerar emprego, renda e dignidade com a moradia. No Brasil, qual é o estado que mais investe no Minha Casa Minha Vida? O senhor tem ideia? Não, assim, o governo federal investe em todos os estados, né? E o volume desse recurso depende muito da população, do déficit. O estado de São Paulo, sem dúvida, nós temos aqui um volume recorde, né? O maior volume de investimento na história do estado de São Paulo está acontecendo agora, de 2023 em diante, com o presidente Lula e com o ministro Jader tocando à frente disso. São 76 bilhões de reais de investimento aqui em São Paulo, sem dúvida é o estado que tem o maior volume de investimento. Fábio, mais um passo importante no sentido de melhorar a qualidade de vida em Botucatu com esses projetos 624 habitações, né? Exatamente. Bom dia, amigos da Rádio Clube, um prazer estar aqui com vocês. Mais 624 unidades sendo anunciadas hoje aqui, numa parceria estrondosa entre governo federal, governo do estado, prefeitura de Botucatu e a Pacaembu, representando a iniciativa privada. Mais um bairro que se desenvolve, mais 624 unidades abençoando a nossa população. Você anunciou aqui que tem mais 10 áreas, se não me engano, sendo investigada com a possibilidade de habilitação. Serão na faixa 1 e 2 ou são outras faixas? O governo federal, Haroldo, abriu há aproximadamente 2 semanas um cadastramento de oportunidades do Minha Casa Minha Vida, que é o que a gente chama do FAR, que é a faixa 1, aquela que as casas são distribuídas através de sorteio. Botucatu cadastrou 7 áreas para poder participar dessa avaliação. Nós temos, pela distribuição do governo federal, do Ministério das Cidades, a oportunidade de ter algo em torno de 400 unidades em Botucatu nessa faixa. A gente fez esse cadastramento, na última sexta-feira nós fizemos a complementação das informações e a gente vem lutando para ter mais uma faixa, Minha Casa Minha Vida, FAR 1, que a gente chama, que são as casas de sorteio. Áreas espalhadas pela cidade, então a gente apresentou áreas desde o Alvorada da Barra até a região aqui dessas 624 unidades de Rubião Júnior. Fala-se em torno de 3 mil déficit habitacional na cidade. É nessa faixa 1 e 2 ou em outras faixas de economicamente mais estáveis? Nós estimamos, Haroldo, que o déficit esteja entre 2 e 3 mil unidades, principalmente dessas faixas menores do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3. Como o deputado João Cury comentou, a gente ainda, nesse ano de 2025, vai realizar um grande censo imobiliário em Botucatu, para a gente ter um número exato, mas a nossa estimativa é que rode entre 2 e 3 mil unidades, entre 2 e 3 mil unidades, principalmente nessas faixas iniciais do programa. Por outro lado, o CAGED recentemente tem trazido notícias não muito boas no setor de construção civil com a diminuição de emprego. Com isso a gente alavanca o emprego, fala-se em torno de 2 mil empregos só com esse projeto 624 unidades ou essas mais 1.800 que já estão contratadas? Existe uma estimativa, Haroldo, na construção civil, que casas como essa do programa Minha Casa Minha Vida gerem de 2 ou 3 posições de emprego
para cada unidade construída. Então esse lançamento que a gente faz nessa manhã, junto com a Pacaembu e com o governo do estado, estima-se algo em torno de 2.000 posições de emprego. O CAGED de Botucatu, graças a Deus, desde o início do ano, ele vem positivo, como você falou. A gente tem tido saídas da construção civil, mas a indústria, o comércio e o serviço de Botucatu têm compensado esses números. A burocracia indica quanto tempo para resolver esse problema desses novos projetos? Agora a gente segue o rito do governo federal. O passo a passo é primeiro a identificação das áreas, nós já cumprimos. Na sexta-feira a gente cumpriu um prazo que se vencia nessa semana de complementação de informação. Depois o Ministério das Cidades, que é quem capitania esse programa dentro do governo federal, ele faz a eleição das áreas que serão disponibilizadas ou que serão eleitas, vamos dizer, pelo governo para construção. Aí o município entra com as contrapartidas. É importante a população que nos acompanha saber que esse programa, apesar de financiado pelo governo federal e pelo governo do estado, também determina contrapartidas do município. Por exemplo, muito em breve a gente deve lançar um programa faixa 1 lá no Recreio do Avaí, onde uma das contrapartidas oferecidas pelo município foi a infraestrutura urbana, viária. Então cada programa tem a sua exigência e é assim que o governo federal vai agir conosco se uma das nossas áreas for eleitas para esse programa.